Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje aqui na nossa bancada está o geólogo e também professor universitário Caio Bicon, a quem a gente já dá as boas-vindas. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Caio Bicon, você está sendo muito cogitado para entrevistas, né? Não somente pelo seu conhecimento, mas também porque existe uma preocupação aí em todo o estado relacionada ali à Chapada dos Guimarães, aos paredões ali que ficam perto do Portão do Inferno, que estão aí em risco eminente de desabar. A gente quer saber de você se isso realmente é um risco eminente. Na última sexta-feira, dia 12, um colega seu, o geólogo Darlan dos Santos, disse que teve uma inspeção, eu acho que você também estava junto dessa comitiva, que foram avaliar ali em loco, né, de perto, a situação naqueles pontos, naquela região. E aí o Darlan, ele diz que o paredão pode cair a qualquer momento. Ele pode vir a queda, né, esses paredões. Essa avaliação é correta? Naquele trecho que nós temos ali, desde a Salgadeira até na curva da Mata Fria, que ficou um pouco ali depois da Casa do Mel, para quem conhece bem a estrada, existe vários pontos que tem ali um risco de queda de bloco. A queda de bloco é quando parte daquele paredão se solta e vem para a parte inferior, né? Ele cai ali o processo natural de recuo daquela escarpa, de erosão daquela escarpa. Então ali naquela área tem esse risco de ocorrer isso. A qualquer momento, segundo ele? Pode ocorrer. Ali são locais onde se tem esses vários pontos onde, inclusive, já ocorreram processos como esse nessa escarpa de Chapada, não exatamente só naquele trecho, e que pode ocorrer processos como este. O que precisa ser feito é ser feito um monitoramento, as análises técnicas para antecipar, né, o máximo que puder esses processos e tomar as medidas de proteção para a população, seja às vezes mudança de percurso de rodovia, seja às vezes mudanças de forma como vai fazer a gestão ali do espaço, ou derrubada de blocos, ou outros tipos de ações que possam reduzir esse risco. O que é muito importante dizer para a população é que esse risco que tem, ele não é só naquela rodovia, é em muitas rodovias no Brasil e no Mato Grosso. Então não é um motivo para um desespero do ponto de vista de, olha, ali tem que fechar essa rodovia e pronto, acabou porque existe esse risco. Existe risco em muitas rodovias. Agora, o que precisa ser feito é os estudos e análise para a redução ao máximo desse risco. Esse eu acho que é um ponto que é fundamental ser desenvolvido, e isso por uma equipe técnica que vai envolver sempre geólogos, engenheiros civis, uma série de profissionais para conseguir garantir essa segurança para a população. Eu sei que às vezes a pessoa fica pensando, nossa, mas eu vou passar por um lugar onde tem risco, eu vou estar num lugar onde tem risco. Para a gente fazer uma análise bem assim, nua e crua sobre isso, o Japão, por exemplo. O Japão é um país onde tem muito risco lá em todo o país de terremoto. E nem por causa disso se abandona o país. Se faz o quê? Estratégias para se lidar com esse risco. Essas estratégias vai desde a educação da população, de orientar a população, vai desde como que é feita as construções, vai desde como que é feito toda a estruturação do país. A mesma coisa vale para outros tipos de risco. Nosso país não é um país onde tem, por exemplo, frequentemente terremotos. É muito raro aqui, normalmente tem uma magnitude bem baixa quando tem. Mas nosso país tem muitos outros tipos de processos que ocorrem, erosões, deslizamentos, quedas de blocos, inundações, secas, e nós temos que saber lidar com todos esses processos da melhor forma, com uma palavra que é muito comum quando se fala de defesa civil, que é a resiliência. Nós temos a capacidade de ter ali uma resiliência em relação a isso e respostas rápidas. Então, nesse caso, o que precisa na 251 é ter respostas rápidas, ter o máximo de garantia possível para a segurança da população, para um trânsito ali o máximo seguro possível e garantir o fluxo também das pessoas, porque é uma rodovia fundamental. Aí que está a grande questão. Além de Chapada dos Guimarães ser um dos principais pontos de turismo aqui do estado, a gente está em épocas muito importantes ali para a região, não é? Logo agora vai ter carnaval, então o pessoal sempre tem uma movimentação muito grande ali por Chapada. Existe uma preocupação do comércio tremenda com relação a isso, ao fechamento da estrada, porque a estrada está tendo períodos ali em que ela é fechada, né?
É bem verdade que existe sim pontos em todo o estado aí, em todo o país, enfim, que oferecem risco, né? Só que no caso específico ali de Chapada, é aqui o nosso local, impacta diretamente na vida não somente da população ali de Chapada dos Guimarães, mas de todo o entorno, justamente por ser um ponto turístico muito famoso. Além disso, Caiubi, há o asfalto. O asfalto ali, ele apresenta rachaduras também. Então, tem pedaços ali de asfalto, trechos do asfalto, que inclusive tem uma erosão muito grande embaixo e aparentemente está oco ali. A gente olhando, né, tem vídeo circulando sobre isso. A gente olhando, a gente que não tem o conhecimento, dá a impressão que aquilo ali está totalmente oco e pode cair a qualquer momento. Essa impressão é real? Essas rachaduras no asfalto, elas apresentam risco iminente também? Quem consegue dar um laudo, uma informação concreta sobre aquele pontilhão que tem ali, no caso, o mais adequado é um profissional da engenharia civil. Mas eu vou dar a minha opinião aqui, ou fazer um comentário sobre o que eu vi lá nessa visita, isso, inclusive. Por favor. Quem conhece estruturas de concreto sabe, inclusive isso é comum nos prédios, no contato entre uma parede e outra de edifícios muito grandes, de pontes, existe uma coisa chamada junta de contração. Ali é uma junta que existe para quando, por exemplo, um bloco de concreto ele esquenta demais, ele aumenta o volume um pouco. Quando ele esfria, ele diminui. Então, aquelas rachaduras que se tem aparentemente ali no asfalto, você pode reparar que elas são rachaduras que seguem sempre um percurso reto, linear, e elas provavelmente são essas juntas desses blocos de concreto. É lógico que aquilo dali é uma estrutura que foi construída há mais de 40 anos e é muito importante que a Cinfra, não só naquele local, mas em outras pontes do estado, faça as análises, manutenções, veja como que é que está a condição e, se for o caso, fazer as correções, as medidas que são necessárias. Mas hoje a gente dizer que ali está comprometido por causa dessas rachaduras, isso não cabe, porque aparentemente quando se faz essa análise, né, essa visão geral sobre o tema, o mais provável é que seja essas juntas de contração. Do mesmo jeito que na ponte Sérgio Mota, vocês podem reparar que numa ponta dela, na outra vão ter essas juntas, em outras pontes vão ter também, que é algo comum entre um bloco e outro de concreto. Na hora que esquenta, aumenta o volume. Na hora que diminui, que esfria, né, diminui o volume. E aí aquilo ali vai fazer justamente essas linhas ali dentro do asfalto. Mas o que é fundamental é a Cinfra apresentar ali um laudo sobre o pontilhão. Se por acaso a equipe de engenharia da Cinfra identificar que está comprometido, vai informar a população. A gente não pode trabalhar só com especulação sobre o tema. Temos profissionais que precisam fazer essas análises. As interdições que vem tendo ali nesses trechos, elas realmente se fazem necessárias, na tua opinião? Sobre a interdição tem dois aspectos. Um aspecto é que sim, é necessário, nós temos análises, mudanças ali que precisam ser feitas, ações que precisam ser feitas para melhorar a segurança da população, isso é fato. Porém, ao mesmo tempo, aquela dali é uma via fundamental para o trânsito entre Chapada dos Guimarães e Cuiabá e para o trânsito ali com todas as cidades que tem ali próximo de Chapada dos Guimarães. Então, nesses casos, nós temos que conciliar dois tipos de fatores. Um tipo de fator é as obras que estão sendo feitas emergenciais e a melhoria da segurança da rodovia. O segundo fator que tem que ser conciliado é o acesso que o trânsito dessa rodovia proporciona. Porque se a interdição total da rodovia ou a interdição de uma forma não planejada pode criar um outro desastre associado, que é um desastre social e econômico, que nós temos ali municípios que necessitam muito ter esse trânsito pela rodovia, que hoje não tem nenhuma outra opção de trânsito que seja adequado. Então o prefeito Osmar ontem, inclusive na reunião que teve em Chapada, não estava lá presente, mas acompanhei pelos grupos de WhatsApp, pela própria imprensa, ele ontem colocou mesmo da necessidade de se criar um comitê de gestão de risco ali para, por exemplo, definir sobre aberturas e fechamentos, sobre cronogramas, sobre como que vai ser feitas as ações. Esse é o melhor caminho. Nós temos que conciliar os interesses que, pensando a médio prazo, ali, a curto e médio prazo, na liberação dessa rodovia. Então, de se fazer as ações que são necessárias e liberar a rodovia. Mas é claro que nesse tempo que são feitas as ações, a gente não pode ter
essa rodovia paralisada ou impactando de uma forma tão profunda a população de Chapada, porque senão nós vamos ter um outro desastre em Chapada, que vai ser o desemprego, vai ser ali o impacto econômico que isso causa, porque o preço do alimento já está subindo, está se criando inúmeras dificuldades. Então tem que se conciliar tudo isso, tem que se conciliar buscando sempre a segurança, atender da melhor forma as questões sociais, as questões ambientais, tudo de uma forma coesa. Então, o melhor caminho é ter ali um gabinete de gestão de risco em relação a isso, definindo quais os critérios e qual a forma como vai funcionar o trânsito na MT-251 durante esse período de tempo. Diante disso, quais que seriam as medidas que poderiam ser feitas para conter um pouquinho essa questão de risco naquela MT, Caio Bem? Olha, nós podemos pensar em vários tipos de cenários. Um cenário de curto prazo. Esse cenário de curto prazo tem que se pensar ali em medidas para reduzir esse risco de queda de bloco. Isso passa por estudos técnicos que ainda não foram, pelo menos, apresentados para a sociedade, que precisam ser feitos, identificando esses locais, quais os tamanhos dos blocos, quais os volumes, qual a área que ele atingiria, e a partir disso pode ter inúmeras medidas que podem ser desenvolvidas, desde de pensar em formas para se fixar melhor esses blocos, remover esses blocos, mudança de trajeto de rodovia. Então se tem inúmeras soluções a partir dos estudos técnicos. De momento, o que a Cinfra tem feito é aquela fixação das telas, que funciona para pequenos blocos. Para grandes blocos, a tela ela não vai ser a ação mais efetiva, mas para pequenos blocos ela funciona. A longo prazo, pode-se pensar em soluções de mudanças de trajeto de rodovia, de criação, se discute sobre túneis, sobre viadutos, sobre outros tipos de construções ali nessa rodovia. Mas uma construção como essa, seja um túnel ou uma outro tipo de obra de engenharia, vai demandar tempo. Então não vai acontecer em 2 meses, em 1 mês. Tem todo o processo que vai desde elaboração de projetos, estudos técnicos, licenciamento, toda a parte de estudo que precisa ser desenvolvido e a obra em si. E a gente sabe, que quem conhece bem o campo da engenharia, que quando você começa uma obra sem os estudos todos, a chance dessa obra demorar mais é muito maior. Então, se a gente quer que a obra ocorra rápido, o principal é que tudo de estudo técnico seja feito antes dela começar. Porque se você tem um problema no desenvolvimento da obra, é muito pior do que quando você já tem isso tudo pensado, organizado, calculado durante a etapa de planejamento da obra. Então, isso serve para o túnel, isso serve para outros tipos de propostas que se pensa para aquela área e serve para a MT-030 também. No caso da MT-030, por exemplo, nós temos 2 patamares com desníveis muito elevados. O primeiro patamar sai de 250 metros para 650 metros, o segundo patamar sai ali de 680 mais ou menos para 820 metros. Então nós temos um patamar aqui de 140 metros e um outro patamar de 400 metros, que não vai ser simples, por exemplo, desenvolver uma obra lá. Então antes de iniciar uma obra, é importante que seja dito como que vai ser feito para a rodovia passar em cima desses 2 patamares, quanto vai custar, qual que vai ser a forma como isso vai ser desenvolvido. Porque tudo isso é feito com o nosso recurso, com o dinheiro público. Eu, como geólogo, o que eu posso dizer só é dar esses apontamentos do que se tem de complicação em cada trajeto. Não é que sou contra o trajeto X, o trajeto Y, ou solução X, ou solução Y. Mas a gente tem que desenvolver as coisas de forma técnica. Porque se a gente não desenvolve, acaba que a gente pode jogar, no final das contas, o dinheiro público fora, porque não vai dar aquela solução adequada ou vai custar muito mais caro. Então, por isso que é importante, muito importante, principalmente obras muito caras ou em locais muito complexos, que nesse caso nós estamos falando da situação da 251 ou nós estamos falando da 030, que nesses casos isso seja desenvolvido com estudos e análises técnicas de uma forma muito sólida, para que não tenha problema e que não tenha desperdício de recurso público. Uma das alternativas também que foi discutida seria cortar ali os paredões. Não é? Seria viável isso para duplicar ali a estrada, fazer o alargamento e duplicar a estrada? Isso poderia ajudar, na tua opinião? Isso é complicado a gente afirmar, precisa justamente ter estudos para isso. Por quê? Porque o paredão ele não é um bolo homogêneo que você corta e pronto.
não é assim. Você tem inúmeras falhas, fraturas, blocos, é como se fosse um monte de bloquinho encaixado um com o outro. Se você tira um, às vezes, você desestabiliza tudo aquilo. Até para você fazer remoção de um desses blocos é muito complexo, porque senão você pode colocar em risco, por exemplo, a segurança do trabalhador que está fazendo essa remoção. Então, tudo tem que ser feito, as análises e estudos técnicos, porque é a forma como se faz isso em qualquer país. Então, se você vê na China uma obra sendo feita muito rápido, você pode ter certeza que lá fizeram inúmeros estudos e análise técnica para saber como cada bloco ia encaixar, como que ia fazer fundação X, fundação Y, porque senão a obra ia acabar tudo torta, com problema, não ia construir. Então, a análise, o estudo, a análise é um ponto fundamental. Lógico que em casos como a 251, muitos desses estudos e análises já poderiam ter sido feitos pelo governo do estado, pela CINFRA anteriormente, inclusive várias dessas medidas poderiam ter sido feitas, o que tornaria esses impactos muito menores. Mas não adianta a gente ficar discutindo o passado, os erros do passado, não adianta ficar discutindo sobre isso. A gente precisa pensar em como resolver agora. E para resolver agora, também vai passar por estudos e análises técnicas. Porque se for retirar ali qualquer bloco daquele, precisa saber como fazer isso. Senão pode, por exemplo, desmoronar tudo em cima da equipe que está trabalhando. E aí? Os comerciantes de Chapada, né, todo o trade turístico ali da região, eles têm pressionado para que o tráfego seja liberado ali naquela rodovia. Se o fluxo ali de veículos volta a ser como antes, corre o risco de agravar esse problema ou isso é indiferente? O risco de queda de bloco, de uma queda de bloco grande, por exemplo, com meia pista ou com 2 pistas é o mesmo. A queda de bloco pequena, tudo bem, com meia pista até que ela atinge ali só a primeira pista, não atinge a segunda, mas uma queda grande atingiria as 2 pistas. Eu sou chapadense, uso aquela rodovia e eu falo uma coisa para o telespectador, para quem está acompanhando esse vídeo aqui agora. Eu vou continuar usando aquela rodovia. Eu quero que as medidas de prevenção sejam feitas, que possa reduzir ao máximo o risco da rodovia, mas eu vou usar a 251, que hoje é o melhor trajeto que tem para Chapada. Mas tem risco de queda de bloco? Tem risco de queda de bloco. Do mesmo jeito que tem risco de um acidente de carro na rodovia. Do mesmo jeito que tem risco, quando eu estou fazendo viagem, quando eu estou lá em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, quando eu estou pegando uma rodovia, tem risco também de queda de bloco, de deslizamento. E eu pego a rodovia igualzinho. Eu também já fui em Vulcão, visitar Vulcão. Fui visitar Vulcão, sabia que tinha um risco também. Então, o risco, o que se pode fazer e o que se tem que fazer é reduzir ele ao máximo. Mas, por exemplo, deixar de possibilitar o trânsito na 251 ou pensar em protocolos que sejam muito rigorosos pode criar impactos que são mais profundos até do que o trânsito pela rodovia. Até hoje, graças a Deus, né, isso nunca aconteceu de ter uma vítima fatal na 251. E eu espero que não tenha uma vítima fatal por queda de bloco. Já aconteceu no véu de noiva. Nós tivemos uma morte em 2008 por queda de bloco lá no véu de noiva. Mas na 251 não. Eu espero que não tenha. Mas precisa-se ter justamente essas medidas de prevenção, os protocolos e pensar nesse trânsito pela rodovia como sendo algo fundamental. Se lá na frente fosse ter uma outra alternativa, uma outra estrada, beleza, pode ser uma alternativa para a pessoa ir para Chapada. Mas mesmo assim, por exemplo, a vista que nós temos ali, a beleza cênica da 251, ela é uma coisa sem igual. E eu, por exemplo, gosto muito de passar por lá, mesmo sabendo que tem esse risco de queda de bloco. Então, tendo risco de queda de bloco, o que a gente precisa ter, e aí é fundamental, e faço um link com o que eu disse sobre o Japão, a gente precisa ter educação sobre o risco, a pessoa entender como funciona, saber identificar se está tendo algum processo ocorrendo naquele momento eminente. Esse é o ponto fundamental, porque aí se a gente tem isso no meio da população, essa educação para o risco, não é só na 251. Quando a pessoa estiver numa cachoeira, quando estiver viajando, ela vai saber como que são os procedimentos que se faz quando tem algum processo natural acontecendo. Então, eu sou defensor que a 251 seja liberada de forma integral o mais rápido possível. Hoje eu acho que o comitê de risco tem que ser criado lá para ver os procedimentos de como que vai se fazer essa interdição, paralisação, a gestão ali do trânsito na 251 enquanto é feitas as obras emergenciais
terminar as obras emergenciais, fazer os estudos técnicos que precisam ser feitos para buscar uma solução mais definitiva, mas garantir, dentro desse tempo, o trânsito na 251. O mais rápido possível, inclusive com 2 pistas, porque 2 pistas, a capacidade de resposta que a pessoa tem para frear, para desviar de algum bloco, caso ocorra algum tipo de processo, é maior do que se está em uma pista, com os carros todos em comboio. Então, a gente pensar a questão da segurança, discutir a gestão de risco, não é algo tão simples, mas que a gente precisa ir tomando essas decisões. A primeira delas é que o Estado precisa ter urgentemente uma equipe técnica permanente na Defesa Civil. E na própria Cinfra. Hoje nós não temos uma equipe, por exemplo, para gestão de risco em rodovias, com um quadro de pessoal adequado na Cinfra. Então, o Estado, com recursos que tem, com a quantidade de recursos que tem, não ter uma equipe técnica permanente na Defesa Civil e não ter uma equipe técnica para gestão de risco em rodovias, uma equipe geotécnica, tudo dentro da Cinfra, é algo muito complicado. Nós precisamos ter isso urgentemente. E pensar essas soluções que se tem em relação ao acesso para Chapada dos Guimarães, pensar elas seguindo os ritos do que é o bom uso, inclusive, da aplicação dos recursos públicos e a boa análise técnica, que é pensar que as soluções elas precisam ter estudos técnicos, ter uma análise de viabilidade econômica, financeira, e a partir disso os órgãos conseguem ter uma tomada de decisão adequada. Isso demanda um pouco de tempo. Eu sei que a população quer uma resposta rápida, urgente, mas às vezes se a gente for só no calor do momento, a gente pode estar às vezes dando indicativo de respostas que na verdade não são a melhor ou a mais adequada. Então a gente precisa pensar que o Estado, para fazer o papel dele, precisa ter muita análise técnica, porque a análise técnica, no fundo, é o que garante a boa aplicação dos recursos públicos. Amigos, não vão embora sem antes se inscrever no nosso canal e também acionar o sininho para que você seja sempre notificado toda vez que a gente tiver um bom assunto aqui sendo debatido, sendo discutido. Então, e a gente gosta também que você acompanhe a gente aqui, até para ficar bem informado. Por falar em informação, acesse o nosso site e acompanhe as nossas notícias. Quanto a nós, você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo entrevistado e um novo assunto. Portanto, até qualquer hora.